Olá, alterados! Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Renan Altera, da Altera Arquitetura, e hoje eu vou fazer finalmente o tour pelo meu apartamento, que tá lindo, modéstia à parte. Vocês esperaram tanto por esse vídeo e a hora chegou. Eu vou mostrar esses 60 metros quadrados aqui com muita otimização de espaços. A gente fez algumas integrações também e eu tenho certeza que para você que está construindo, para você que vai reformar, vai servir de referência. Então fiquem aí que tá demais. Agora eu tô fazendo a introdução da introdução só para agradecer. Assim, um agradecimento muito especial à Constec, que é a empresa que fez todo o meu apartamento, é uma empreiteira espetacular. Aliás, eles não fazem só o meu apartamento, fazem quase 100% dos nossos clientes. Então, Constec, muito obrigado, o apartamento ficou incrível e eu indico de olhos fechados para todos vocês aí. Agora, bora pro vídeo? Antes de começar o tour de hoje, eu vou mostrar para vocês aqui na planta, essa é a planta da construtora original que eu recebi, e eu vou mostrar algumas intervenções que eu fiz que são as principais. As demais eu vou mostrando durante o tour para vocês quando eu for fazendo, tá? Aqui eu vou colocar em vermelho as paredes que eu demoli. Eu demoli toda essa parede aqui, né, dos dois banheiros. Internamente, gente, não sobrou quase nenhuma parede, olha só. Tirei isso aqui, tirei essa parede aqui também, tirei essa parede aqui que faz divisa da sala com o terraço, tirei essa parede da cozinha. Por que eu fiz isso? Vou colocar em azul, né, as novas paredes que eu construí. Eu trouxe aqui o banheiro para frente, 50 centímetros, tá? Os dois banheiros, porque eles eram muito apertados. E como eu decidi não ter esse segundo quarto aqui, porque eu não precisava dele, né? Um quarto só basta para mim. Então eu resolvi trazer os banheiros para frente. Aí, consequentemente, eu coloquei as bancadas de lado. Tá? Coloquei as bancadas de lado dos dois banheiros, construí uma paredinha aqui também. Vou até colocar a bancada aqui de verdinho, para vocês conseguirem entender melhor, ó. Então aqui a bancada, tá? A entrada do banheiro passou para esta posição, consequentemente o box ficou muito maior também, né, dos dois lados. E aí a divisão entre, né, imagina que agora isso aqui está tudo aberto, né, sobrou só esse pilar no meio aqui que eu não poderia tirar, porque é estrutural. Então isso aqui está tudo aberto. O que que eu fiz, né, entre o meu quarto e a sala? Eu não quis colocar a parede para não perder muito, né? Não perder 15 centímetros. Eu queria otimizar esses 15 centímetros. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei um armário dividindo o quarto para a sala. Então, o próprio armário faz essa função de dividir os dois ambientes. Então, de um lado eu tenho o quarto e do outro lado eu tenho toda essa integração aqui de espaços. Por último, a mudança mais importante que eu fiz no apartamento foi passar a cozinha desta posição aqui para essa posição. Então a cozinha ficou nessa parede com a minha ilha aqui para que eu pudesse cozinhar apreciando toda a vista aqui. Eu vou começar mostrando para vocês a minha cozinha. Como eu falei para vocês, foi uma super intervenção, a gente trouxe ela daquele espaço ali para esse espaço. Não foi tão simples, mas essa era a minha principal intervenção, porque eu queria cozinhar aqui, apreciando a vista. Eu estou no 8º andar, então a vista é super bonita, né? A ideia era ter esse fogão na ilha. Essa ilha eu usei o Cinti Calacata estatuário, que é uma lâmina. Então a marmoraria que fez aqui é a nossa super parceira Projeto Mármores e eles capricharam bastante. Então eu quis fazer mesmo esse detalhe, descendo o pé aqui desse lado e do outro lado também, né? É uma ilha mais estreita porque eu não tenho tanto espaço, né? Então a gente está falando aqui de 70 centímetros de ilha.
é o suficiente para colocar aqui 2 jogos de suplás mais retangulares, né, não aqueles redondos, e dá para fazer as refeições aqui normalmente. Eu não quis colocar no meu apartamento mesa de jantar por uma escolha pessoal mesmo. Eu tive outros apartamentos que eu não usava mesa de jantar e eu preferi pegar esse espaço da mesa de jantar, fazer outra coisa, e eu coloquei essas banquetas que me servem muito bem aqui para esse espaço, tá? Então, voltando aqui para a área da cozinha, eu coloquei esse fogão que é da Electrolux, né? Ele tem 5 bocas, é um fogão a gás. Então, a gente precisou trazer o ponto de gás da cozinha original para esse espaço, né? Para isso tem que ser feita uma infraestrutura, depois a gente teve que contratar uma empresa homologada da Comgás para emitir uma ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica, onde essa empresa diz que está tudo certo, essa passagem de gás, não tem nenhum vazamento, aconteceu tudo perfeitamente, tá? Normalmente os condomínios pedem essa ART quando tem essa troca de posição do gás. Então coloquei esse fogão a gás aqui, em cima essa coifa da Sugar é uma coifa que é por exaustão, né? Significa que vai puxar todo esse odor, essa gordura aqui e jogar para fora do apartamento, né? A gente passou toda uma tubulação em cima desse forro. Aqui, se vocês repararem, eu fiz uma serralheria que é mais decorativa mesmo. Eu quis colocar aqui algumas coisas de cozinha, tanto que eu coloquei alguns livros relacionados à cozinha, de receitas que eu uso. Os livros não são só para enfeitar, eu pego e costumo fazer algumas coisas, algumas receitas, e também tem alguns livros de arquitetura, tá? Todos os adornos aqui do meu apartamento, e também tem uns mobiliários que eu vou mostrar, são da Sierra, tá? Alguns mobiliários, mas todos os adornos são deles. Sierra Gabriel, aliás, Gi, muito obrigado, porque realmente os adornos estão muito bonitos e eu sempre dou preferência para pegar lá porque realmente tem qualidade e vale muito a pena, tá? Então vamos lá. A gente falou dessa parte da ilha aqui, né, que eu expliquei para vocês que eu tenho essa lâmina, que eu chamo de lâmina, que é o Cinti Calacata estatuário. Olha que interessante, dessa parte para cá, eu deixei, né, vazio desse pedaço, a gente tem um pedaço aqui vazio, para que justamente pudesse a banqueta entrar aqui e as pessoas conseguissem sentar aqui com muito conforto. E aí a gente tem aqui nesse pedaço o fechamento, né, que vai até o piso, porque atrás eu coloquei alguns armários, tá? Que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Vou começar mostrando os armários desde o início. Aqui nós colocamos uma geladeira da Samsung, que é uma geladeira side by side, né? Aquelas geladeiras com 2 portas. Essa metade eu tenho um freezer e o outro lado é a geladeira mesmo. Aqui tem um dispenser de água e gelo. Olha que interessante, né? Tem a comodidade de não precisar fazer isso, né, colocar um purificador ou alguma coisa na pia, porque já tem aqui esse item que faz, né, a função de purificador. Aqui é importante deixar o ponto de água indiferente a vocês usarem a geladeira com esse dispenser de água ou não, porque se amanhã ou depois vocês resolverem colocar uma geladeira nesse sentido, vocês conseguem acionar o ponto lá atrás, tá bom? Então muito importante quando vocês estiverem fazendo a obra de vocês, deixar o pontinho de água indiferente a geladeira ter ou não esse dispenser de água. Em cima, se vocês repararem, eu usei toda uma marcenaria mais clean. Como premissa, para mim, eu não queria que tivesse puxadores aparentes, né? Então, aqui é tudo clique, tem gente que odeia clique, eu não me importo, eu gosto do clique, porque deixa esse ar clean aqui para o espaço, tá? Eu usei esse MDF que chama Sálvia, é o verde sálvia da marca Arauco. É um verde maravilhoso, não é aquele verde muito aberto, sabe, aquele verde mais, como eu digo, mais acinzentado, né? Não vai cansar. E aqui foi o ponto de cor que eu queria que tivesse, como meu apartamento tá mais cinza, o teto tá nessa cor mais madeirada, eu queria que tivesse um ponto predominante de cor e eu usei esse MDF que é maravilhoso. Aqui coluna de forno e micro-ondas, tá? Eu usei essa marca, usei a Electrolux, né, que é essa linha Home Pro, que tá super bonito. E olha só que interessante que eu fiz aqui, gente.
Coloquei esse nicho, tá? Se vocês repararem, ele é um nicho alto, né? E eu tenho a minha cristaleira mais profunda, que está com 40 centímetros de profundidade. Aqui eu tenho 70 centímetros de altura e por 40 centímetros de profundidade. Se vocês olharem, fica muito organizado. Eu coloquei LED em tudo para valorizar mesmo as peças. Quem organizou o meu apartamento foi a Organizando com Raquel. Raquel e as meninas dela são maravilhosas. Eu vou abrir algumas gavetas para vocês e vocês vão entender do que eu tô falando. Assim, é muita perfeição, fica tudo muito no lugar, então vale a pena o investimento. Aqui elas colocaram toda a parte, né, de itens que eu vou usar mais no dia a dia, né, a cristaleira mesmo. Então aqui a gente continua os armários em cima. Eu tenho aqui uma lava-louças, tá, de 10 serviços, que também é da Electrolux. Assim, é muito funcional, me ajuda muito no dia a dia também. Aqui eu coloquei uma pia, essa pia é da Tramontina, tá? É uma cuba da Tramontina, da linha Quadron, que é aquela linha mais quadradinha, super bonita. Eu gosto muito de colocar nos nossos clientes. Essa é uma 40 por 40. Daria para colocar também uma 50 por 40, mas como eu tenho a lava-louças, eu preferi deixar ela menorzinha mesmo, tá? Aqui, muito importante, dispenser de detergente. Ninguém merece ter em casa mais, gente, aquele pote de detergente aparente que não é legal. Então, eu super aconselho, é baratinho, comprar o dispenser de detergente. Na hora que você estiver reformando, é só furar a bancada e colocar. Aqui a torneira Twin da Deca, que também é filtro. Eu quis deixar esse filtro, mesmo tendo na geladeira o purificador, eu quis deixar esse filtro aqui, se eu quiser usar, encher alguma coisa, uma panela já com água filtrada para colocar no fogão, já tá tudo aqui certinho. Aí aqui eu tenho mais armários, tá? Armários. Aqui é um basculante, né, que eu guardo algumas coisas, e embaixo eu tenho um gavetão também. E desse lado, mais uma porta, né, que está aqui, ó, de piso ao teto praticamente, né, onde eu coloco pratos, aqui umas xícaras, algumas coisas, tá super bem organizado, né, bem divididinho. Tudo, olha que interessante, a gente usou a mesma cor de MDF na área interna também, ficou super bacana. Às vezes, por uma questão de otimização de custo, colocar o branco fica um pouquinho mais barato, mas nesse caso eu quis deixar tudo na mesma cor, tá? Então aqui tudo com clique, tá? Embaixo eu fiz uma gaveta com lixo orgânico e lixo reciclável. Isso facilita bastante meu dia a dia. Então tá aqui, né, escondidinho. Não é uma lixeira muito grande, eu não preciso ter uma lixeira muito grande. Porque os orgânicos, normalmente, dependendo do orgânico, eu consigo colocar aqui no triturador. Eu coloquei um triturador. Aqui é o botão pneumático dele, tá? Então, algumas coisas eu consigo jogar aqui nesse espaço. Falando desse outro lado aqui, eu vou mostrar para vocês, ó, as gavetas são todas de toque também, tá? É só empurrar que ela fecha e aí aqui ela abre. Olha que interessante, aqui dentro desse gaveteiro, como fica organizadinho, né, esse porta-talheres aqui, né? Eu também coloquei esse porta-talheres embaixo. Olha só como fica muito organizado e prático, gente. Ter esse tipo de gaveta com talheres aqui na frente do fogão é muito prático, que você vai cozinhar, você vai pegar aqui e já vai utilizar aqui mesmo, tá? E eu coloquei também embaixo todas as panelas. As panelas também estão dispostas nas gavetas de baixo para que também fique prático eu pegar e usar. Aqui eu tenho porta-temperos, né? Ele tá aqui por cima, ó, se vocês olharem, tá aqui os porta-temperos, né, com os temperinhos aqui dentro, tudo bem organizado. E aqui eu tenho, olha só que interessante, eu coloquei esse cabidinho para colocar o pano de prato que eu uso no dia a dia. Eu tirei aqui só para mostrar para vocês o cabidinho, mas aqui fica o pano de prato. Interessante sempre pontuar para vocês que tem que haver tomadas estratégicas em vários lugares, tá, do apartamento. Aqui eu coloquei duas 110 e uma 220, né? Muito bom, às vezes você vai comprar um eletro, alguma coisa, né, que você vai precisar manusear aqui em cima, tem que ter uma 220,
né? E essas 110. 127, né? Então, assim, tem a de 20 amperes, que é aquela com a bolinha maior, e tem a de 10 amperes também. A mesma coisa eu fiz aqui. Olha só que interessante. Tomada no alto. Por que eu coloquei no alto? Para usar mesmo aqui nessa região, tá? E coloquei embaixo também. Nessa área da cozinha, eu coloquei um rodapézinho de 10 centímetros, também passando em toda a base aqui embaixo. O piso que eu estou usando em todo o meu apartamento aqui nessa área social, com exceção dos banheiros, tá lá dentro. O banheiro aqui social eu coloquei um outro e o meu banheiro um outro que eu vou mostrar para vocês. Mas aqui essa área social eu usei o Munari Cimento da Eliane. Ele tem 90 por 90 e é maravilhoso. Aqui, pessoal, saindo dessa área da cozinha, eu tenho essa porta de entrada. Olha o que eu fiz. Eu camuflei mesmo aqui a porta de entrada nesse MDF cristal. E olha que interessante que ficou. Ele tem uma texturinha super bonito. A porta ficou camuflada, né? Tem aqui uma fechadura eletrônica. E eu coloquei um espelho bem na entrada para que eu possa, né, dar aquela olhadinha quando eu tô chegando ou quando eu estiver saindo também, aquela última olhadinha no look para sair de casa, e é bem importante. Tem gente que acredita também que espelho na entrada espanta energia negativa das visitas, então vai aí da superstição de cada um. E aqui na entrada eu vou mostrar um detalhe para vocês bem interessante, que são os quadros. Eu tenho um quadro de luz aqui e tem um outro quadro de sistemas que eu camuflei bastante, tá? Então aqui olha só que interessante, eu fiz um painel de madeira aqui também e não tem aquela porta feia, sabe, do quadro aparecendo. E o quadro de luz eu escondi com um outro quadro que é do Pucci, do fotógrafo, que olha só que interessante que ficou. Tá bem escondendo aqui, as pessoas chegam, já dão de cara com ele e ficou bem bonito. Exatamente nesse espaço que eu estou, era a cozinha original na planta da construtora. E como eu falei para vocês, a gente fez uma super intervenção, levamos a cozinha para lá e aqui eu fiquei com esse espaço que eu chamo de lounge, mas também é minha sala de estar e sofá aqui da TV. Por falar em sofá, olhem que espetáculo que é esse sofá, quase 3 metros. Ele é um sofá da Bella Home. Aliás, todos os móveis aqui, todos não, 99% dos móveis aqui são da Bella Home. A única coisa que não é a minha banqueta, que é da Dunelli. De resto, tudo Bella Home, são maravilhosos. São itens personalizados que eu escolhi a cor do tecido, a cor dos pés. Aqui no caso, no sofá, eu peguei um linhozinho cinza. Ele é um cinza um pouquinho mais escuro que a parede para dar esse contrastezinho também. Essa cor da parede, pessoal, é a Nevoeiro da Souvenir. Eu sei que vocês vão perguntar, é uma cor muito bonita. Então, voltando aqui a falar desse sofá, ele é retrátil, tá? Então a gente tem 2 chairs retráteis aqui, que deixa o sofá ainda mais confortável para assistir a televisão, tá? Aqui na frente eu coloquei esse puff, que é bem coringa, que dá para outras pessoas sentarem, né? E dá para também, quem quiser apoiar o pé aqui, né? Sentar no sofá e apoiar o pé, quem não quiser puxar a chaise, também dá para fazer. E aqui eu fiz uma composição de 2 mesinhas de centro, né, para fazer essa composição legal que ficou entre o puff e as 2 mesas. Aqui atrás eu coloquei esse quadro destaque, é um quadro da Moldura Minuto. Aliás, todos os quadros do meu apartamento são da Moldura Minuto, mais precisamente da Moldura Minuto da Alameda Gabriel Monteiro da Silva, tá? Mas existem várias lojas espalhadas e vocês podem comprar se quiserem numa mais próxima de vocês. Aqui eu quis um quadro que passasse a sensação de um lugar
calmo, relaxante, tranquilo. Eu queria olhar para esse quadro, me imaginar sentado aqui no final desse pier, apreciando essa vista. Então essa foi a ideia. Visto que a gente mora aqui, né, numa selva de pedras em São Paulo, qualquer cantinho desse de relaxamento que a gente olha é muito importante dentro de casa. Então foi difícil escolher esse quadro, mas eu achei que combinou bastante aqui no apartamento. Eu coloquei, tá vendo, a moldurinha em madeira para combinar com o forro. Esse forro, ele é todo em MDF, no carvalho poró, essa é a cor de especificação dele, carvalho poró, que ele é essa madeirinha mais clarinha um pouco e que dá um contraste bem bacana com o cinza aqui da parede, tá? Que é esse cinza mais claro também. Aqui eu coloquei essa luminária da Lumine, que é uma luminária bem fit, bem slim, e eu coloquei ela na diagonal. Você poderia colocar também na horizontal ou na vertical, dependendo do tamanho da sua parede. Aqui eu achei que ficou um charme ela nessa posição, e eu centralizei ela do quadro até a parede. Então o tanto que sobra ali embaixo é o mesmo tanto que sobra ali em cima. Olha só o toque da pessoa. Aqui eu coloquei essas almofadas terracotas para combinar com o contexto geral do apartamento, que é uma cor que eu gosto bastante e eu estou usando. E além, né, de tudo, o terracota combina com o verde da cozinha. Aqui, se vocês repararem, eu tenho essas duas paredinhas laterais do sofá e eu coloquei tomadas estratégicas dos dois lados, para quem estiver usando o sofá conseguir conectar um celular para carregar, ou se quiser, por exemplo, futuramente colocar uma luminária jogando uma luz para o sofá também dá. Então é muito importante que vocês façam previsão aí na obra, no projeto de vocês, de tomadas estratégicas, tá? Aqui o tapete ficou bem bonito, é um tapete da Baikami. Tá, esse tapete, ele é um tapete mais cru, um tomzinho mais cru, e ele é mais neutro. E além de tudo, a gente não quis ele com estampa, tá? A gente, quando eu falo, é porque eu fiz o projeto junto com o escritório, então a gente pensando, achou melhor não ter um tapete estampado aqui, visto que a gente tem muitas cores espalhadas pelo apartamento, a gente quis que ele ficasse realmente mais cru. E aí, pessoal, a gente tem uma composição de tapetes, que é um tapete em cima do outro, fica incrível. E aqui a gente colocou, tá vendo? Vários tons de cinza, é um tom de cinza quase azulado, tá? Até se vocês repararem depois nos detalhes, esse pedacinho aqui, ele quase chega realmente a ser um azul. E esse tapete, ele combina bastante com essa poltrona também, que a gente colocou aqui da Bella Home. Olha só a gente trazendo mais uma vez o terracota aqui para o espaço. É uma poltrona de destaque no sentido que tá tudo, né, no tom de cinza, as paredes e tudo mais, o piso, e a gente vem e joga esse laranja terroso que fica bem bonito. Do lado, a gente tem essa mesinha que é da Sierra, que é uma mesinha também de apoio. Tá sentado aqui tomando um vinho, quer apreciar a vista, então é super bacana ter essas mesinhas de apoio. Aqui no fundo, a gente também tem essa composição de mesinhas, né, da Sierra. É uma mesinha que é em pedra, olha que espetáculo. E essa pedra, ela é verde, e esse verde, ele combina muito com o verde que tá ali na cozinha, e eu fiz isso de propósito. Eu não queria uma pedra que fosse de uma cor diferente, né, que destoasse do restante aqui do contexto do apartamento. Pessoal, agora prestem atenção nessa parede ripada, que é a porta que dá acesso à minha lavanderia, que fica escondida aqui atrás. No dia a dia eu deixo fechado quando eu não estou usando, né? E quando estou usando eu abro e pego tudo aqui que eu preciso. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho em detalhes como funciona essa porta e o que tem aqui atrás. Aí, vindo um pouquinho mais para cá, eu tenho essa luminária de leitura. Essa luminária de leitura, ela pode servir tanto para essa poltrona quanto para o balanço, tá? Então ela fica assim, de uso misto, né? Então quer ler alguma coisa ou quer ligar mesmo para decorar o espaço, dá para virar para qualquer um dos lados. E aqui eu tenho essa poltrona maravilhosa da Latug, também comprei na Bella Home. Olha que espetáculo, e ela é tão bonita, e você pode personalizar ela inteira, tá? Tanto a corda quanto a ferragem dela aqui, todos os tons, tecido, dá para personalizar. E ela é muito
confortável. Sabe aquela poltrona, sentou, não quero mais levantar? É essa. Aqui no caso, eu coloquei um suporte na laje, tá? Tem que ser fixado na laje. E esse suporte que eu coloquei, ele aguenta até 250 quilos. E esse suporte, ele também vira, tá? 360 graus. Você quiser virar a poltrona, a cadeira pendurada, você consegue, tá vendo? Ah, quero apreciar a vista, quero sentar olhando para lá, consegue. Quero sentar aqui conversando com quem está sentado nessa poltrona aqui, que também é giratória, consigo. Ou virado para a cozinha, se eu estiver cozinhando e alguém estiver sentado aqui, ou alguém estiver cozinhando e eu aqui, a gente consegue interagir. Então é legal ter essa versatilidade, né, de conseguir girar a poltrona. Aqui nós colocamos as cortinas rolo. Essa cortina rolo é automatizada. Aliás, gente, eu preciso falar. A automação inteira do apartamento foi feita pela Maison. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês daqui a pouquinho como que funciona a automação aqui, o que a gente automatizou. Mas praticamente é quase que fazer isso e o apartamento praticamente falar. Ele faz tudo com comando, é super bacana, né? Isso otimiza bastante o tempo. Por exemplo, se eu quiser climatizar o meu apartamento, né, refrigerar o apartamento enquanto eu estiver fora dele, né, pego o celular, já ligo o ar-condicionado, chego em casa com ele fresquinho. Isso é o mínimo, né, além da cortina que sobe e desce, além do som, da TV, muita coisa automatizada que ficou incrível, que a Maison arrasou. E aí aqui é isso, as cortinas são da LR Decor, tá? E a gente colocou esses rolos aqui automatizados, como eu falei para vocês, e a gente tem também no meu quarto a cortina de tecido que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Aqui na iluminação eu usei esses perfis de LED, é um perfil metálico de LED que é embutido no teto. Toda essa iluminação do teto eu comprei na Yamamura da Consolação, que é uma super parceira nossa, e eu levo muitos clientes lá e fiz questão de comprar a minha casa todinha lá. Alguns itens pontuais que eu comprei em outros lugares, mas a maioria da iluminação é da Yamamura. Aqui a gente tem essa parede verde, que é o charme do meu apartamento. Chama atenção desde a hora que você entra. E eu quis uma parede verde natural. Só que para eu ter uma parede verde natural, eu precisaria que ela fosse automatizada. Porque imagina eu ter que ficar regando parede, gente. Eu não ia conseguir, eu ia matar todas as plantas. Então, eu fiz questão de colocar ela, né, desta forma. Ela foi feita pela Muda Vertical. Então eu quis um mix mesmo de plantas. Eles fazem uma seleção de plantas que são próprias para ambientes mais fechados, mas eu tenho aqui sol, o sol da manhã que é super gostoso, e aí elas estão ficando cada vez mais verdes, mais bonitas, e chama muita atenção. Mas daria para vocês colocarem, por exemplo, se fosse na casa de vocês, uma planta que fosse artificial, né? Aquela parede verde que eu sempre falo para vocês. E por último, nesse espaço aqui, eu tenho esse neon, que eu acho que é uma marca minha também, colocar neon em alguns clientes que se identificam com isso, e eu queria que fosse um momento realmente de eu sentar aqui nessa cadeira, né, me desconectar de tudo, do trabalho, do mundo, conseguir apreciar a vista e inspirar, respirar um momento de tranquilidade, de paz, quando eu estivesse aqui dentro da minha casa. Aqui exatamente onde eu estou, era a divisa da sala com a varanda. Debaixo dessa viga tinha as portas que a gente retirou e fez essa integração. Para a gente fazer essa integração, a gente teve que subir o piso, porque tinha um desnível ali na varanda. E olha só que interessante que ficou. Tudo no mesmo nível, o mesmo piso, que é o Munari Cimento 90 por 90 da Eliane, como eu já falei para vocês. E aqui nesse espaço, eu quis fazer um lounge, um espaço de descanso, de relaxamento, ao invés de colocar uma mesa de jantar. Eu, particularmente, não uso mesa de jantar, por isso que eu preferi deixar as banquetinhas ali na cozinha. E aqui uma área que realmente eu vou usar no dia a dia, com os meus convidados, com minha família, as pessoas que estiverem aqui dentro, ou até mesmo quando eu estiver sozinho, tomando um vinho. Na verdade, eu já uso, adoro sentar aqui nessa poltrona para
apreciar a vista. Às vezes eu fico olhando o apartamento também, que ficou super bacana. Então é interessante você pensar que uso você quer dar para os espaços da sua casa. Para mim, no meu ponto de vista, colocar uma mesa de jantar aqui ia ser um item que eu não ia usar nunca. Eu ia passar por ela e não ia sentar. Então realmente ficou um espaço gostoso aqui para que eu possa realmente, né, juntando com o sofá, com esse puff, as mesinhas de centro, vir um grande lounge, um grande spa para apreciar a vista também, que é muito bonita, e eu vou mostrar para vocês nos detalhes. A gente deixa as persianas baixadas, né, porque na gravação costuma estourar um pouquinho a luz quando tá aberta, então a ideia é deixar ela baixadinha mesmo, mas nos detalhes vocês vão ver que a vista aqui é muito incrível. Para vocês terem uma noção de volumetria e espaço, a gente tem esse sofá, que é o sofá principal, que é o grande de 3 metros que eu falei para vocês, que é o sofá que eu uso para assistir a TV. A TV, ela tem 75 polegadas, então essa distância, ela é super tranquila e confortável, né? A TV não fica muito longe porque ela é grande. E aí, aqui nesse ponto, eu coloquei esse sofá, que é um sofá-cama. Ele tá de lado para a TV, mas o objetivo dele não é assistir TV, muito embora algumas vezes eu deito esticado aqui e assisto TV, mas confesso que lá é mais confortável mesmo. Mas a ideia principal dele é realmente servir as visitas que eu vou receber, tá? Então ele abre, é da Bella Home também. Eu quis colocar um cinza bem mais escuro para dar esse contraste e não ficar um sofá com tecido igual. Joguei essa mantinha aqui em cima também para dar um contraste, né? Ficar esse mais claro, que é esse begezinho. E inclusive combina com as mesinhas de canto. Eu gosto de fazer essa brincadeira com a altura das mesinhas de canto. Aqui eu usei um madeirado com ferro. E essa mesinha aqui é aquela mesinha que entra no sofá, que é interessante também, ela otimiza espaço. Como eu não tenho muito espaço de circulação aqui, não dava para eu colocar uma mesa de centro. Então eu preferi deixar essa de apoio, né, que dá para colocar um copo, dá até para colocar um computador no dia a dia se quiser. Ah, aliás, um ponto importante, aqui em casa eu não fiz nenhuma estação de trabalho. Eu não quis fazer. Por quê? Por muitos anos eu trabalhei em casa, nos meus antigos apartamentos. E eu tomei a decisão de, a partir do momento que eu entro pela porta, né, da entrada do apartamento, aqui é meu momento de relaxamento e eu não quero pensar em trabalho. Por isso que eu não tenho essa estação de trabalho e tá tudo certo. Aqui eu fiz a minha florestinha, era um sonho ter uma florestinha, eu não tinha muito espaço, mas eu coloquei várias plantas próprias para esse tipo de espaço. Aqui elas pegam o sol, a gente coloca água uma vez a cada 3 dias, então elas estão super bonitas. E eu coloquei as plantas em cima da condensadora. A condensadora, antes do MDF, tem aquele aquário de vidro que o próprio fechamento de sacada faz. Então a gente fez esse aquário, depois colocamos esse MDF, né, para dar uma camuflada. Esse MDF é o cristal, cinza cristal, que é o mesmo da porta de entrada do apartamento. E ele, inclusive, é um cinza muito parecido com o cinza da parede, que eu já falei para vocês que é o cinza nevoeiro. Aqui eu estou usando também os quadrinhos da Moldura Minuto. Olha só que linda essa coleção. É a coleção do Niemeyer, tá? Quem produziu é o Paulo Niemeyer, que é o bisneto do Oscar Niemeyer, e nada melhor do que ter coisas de arquiteto dentro da casa de um arquiteto, né? Então, eu tenho esses dois aqui. Tenho mais um aqui, que é o Memorial da América Latina, aqui em São Paulo. Então, as linhas bem bonitas, os traços bem cleans. A gente tem ali no alto esse cortineiro, tá? Por que eu fiz esse cortineiro pra dentro? Porque a gente tem o lá fora, né, com a cortina rolo que passa luz, e eu quis fazer esse aqui dentro também, porque aqui, como é um ambiente para receber visitas, dá para você baixar, ele é um blackout e deixa esse espaço um pouco mais escuro. Não tão escuro, porque ali a gente tem a cortina rolo que passa luz, mas dá uma escurecidinha bem legal, dá para dormir tranquilamente. Então, só quando eu recebo visitas, eu baixo, né, essa cortina blackout, que esconde inclusive aqui esse jardim que está aqui atrás. Aqui eu tenho mais um quadrinho, né, do Paulo Niemeyer, e embaixo eu coloquei essa arandelinha, que é inclusive da loja Ipel,
na Rua da Consolação aqui em São Paulo, e ela você consegue direcionar, e nesse caso ela está direcionada aqui para o sofá, para uma leitura. É uma luz de leitura, uma luz à noite que você quer uma coisa mais aconchegante, então ela tem um acionamento independente, e isso é muito importante. Aliás, sobre acionamento independente, olha o que eu fiz ali do lado do sofá. Eu tenho 2 tomadas na altura do sofá, né? E também tem os interruptores ali. Por quê? Sentou aqui, a visita vai deitar, quer ligar um carregador de celular, quer ligar qualquer coisa ali, tá fácil, né? Tá de fácil acesso, então é super tranquilo. Aqui nessa parede eu desci com MDF Carvalho Poró, que é o que está no teto, né? E como eu expliquei para vocês, eu não tenho parede que divide a sala do meu quarto. Eu tenho só um armário e esse painel, tá? Esse painel no mesmo MDF, como eu falei para vocês, aqui eu tenho as 3 bolinhas que faz parte do sistema de som e TV, som e vídeo, né, aqui do apartamento, que a Maison fez. Aqui a TV, como eu falei para vocês, 75 polegadas. Nesse cantinho aqui fica o meu subwoofer, bem escondidinho, não dá nem para ver do lado do sofá. E aqui, olha só que interessante, eu coloquei essa portinha camuflada que esconde, né, todos os aparelhos aqui dentro. Eles ficam bem cleanzinhos mesmo. E olha só um detalhe interessante que as pessoas me perguntam: ah, Renan, mas o controle vai pegar o infravermelho, vai conseguir ligar a TV? Vai, porque olha só, se vocês chegarem bem pertinho aqui, vocês vão ver um sensorzinho que está aqui debaixo da TV, que tem um fiozinho aqui atrás, e eles colocam esse sensor aqui, que é para você conseguir ligar tudo por aqui, tá? Então dá para fazer isso, fica bem bacana e você consegue esconder todos os aparelhos. Aqui eu tô pisando num tapete da Bella Home também. Nesse caso eu quis um tapete mais estampadinho mesmo, e ele tem tons de cinza com bege. Esse bege tá combinando aqui com a mantinha, né, e o cinza fazendo um contraste, porque esse é mais escuro e eu tenho esse aqui que é um pouquinho mais claro. Voltando um pouquinho aqui para essa área, eu tenho uma porta de acesso ao meu quarto, que é de piso ao teto, então o forro passa direto. Eu vou mostrar para vocês quando eu abrir o quarto, estou deixando ele aqui um pouco de suspense, para daqui a pouco vocês verem que ele ficou um espetáculo. Aqui eu coloquei esse puxador embutido, tá? Ele está embutido, cavado aqui na porta, ele é quadradinho e eu deixei ele um pouquinho mais baixinho, eu quis deixar ele com 90. Normalmente o puxador fica aí com 1,10 nessa altura aqui, e a gente quis deixar estrategicamente ele mais baixinho. Então tem essa porta que é de piso ao teto, e aqui a porta do lavabo com o mesmo puxador, camufladinha, as 2 portas bem camufladinhas, e aqui seguindo também o Carvalho Poró nessa parede, né, nessa daqui e no teto. A gente segue com as luminárias da Yamamura, tá? Essa e aquela ali também. E olha só o ar-condicionado K7 que eu coloquei aqui nessa área, que é da Sufrio, uma super parceira nossa. Eles fizeram, instalaram, ficou incrível. Tem um aqui e um no meu quarto. Então ele é bem cleanzão, fica diferente daquele ar-condicionado, o high wall, né, aquele split que você coloca que fica bem aparente. Então aqui eu optei por colocar esse K7 que ficou bem bonito. E eu vou mostrar para vocês agora as banquetas aqui da minha mesa de jantar, né, da minha cozinha, que são banquetas, olha que incrível. Aqui eu usei esse tecido, que é um tecido mais, né, voltado para o terracota, que é um couro, tá? Um couro mais caramelo. E olha só as costas dessa banqueta, que linda. A madeira aqui combina bastante com a madeira do teto. Essas banquetas são da Dunelli. E olha aqui também, essa serralheria preta combina bastante com o apartamento como um todo. Então é muito importante vocês pensarem na hora de escolherem os móveis de vocês, as cores, que tudo precisa combinar para trazer muita leveza para o espaço. E na próxima semana